nessa hora saudar a amada igreja com a graça e a paz maravilhosa que nós encontramos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós trazemos o abraço do povo batista do meu norte do Brasil e o louvor a Deus pela vida desta amada igreja do Senhor, agência de Deus aqui na terra, há 42 anos proclamando a verdade que transforma e liberta. Quero também nessa hora louvar a Deus pela vida do nosso insigne presidente desta igreja, nosso irmão em Cristo, nosso amigo pastor Mendes, rogando as copiosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Maria José. E confesso que é muito bom voltar ao tempo e relembrar das inenarráveis bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida desta igreja, desde a sala da sua casa até esse momento. E também louvar ao Senhor pelo legado que Ele mesmo deixou através do seu servo, pastor Isaías, ao longo de mais de 29 anos, pastoreando a amada igreja do Senhor. Que Deus conceda também ao pastor Mendes muitos anos aqui, nesse pastoreio, juntamente com a irmã Vilma, realizando uma obra gloriosa para o nosso Deus e para a edificação da igreja e para a salvação desta geração. É muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos e podermos meditarmos à luz da palavra do Senhor. Quando o tema já foi citado várias vezes, o tema da campanha de missões regionais foi Chamados para Amar, e a igreja está sendo convocada a viver esse amor. E meus irmãos, isso tem falado tanto ao coração do povo batista do meu norte do Brasil, que muitos nos ligaram dizendo: pastor, vamos continuar com esse mesmo tema. Então nós votamos nesta semana última, na reunião do conselho, que nós vamos continuar com a mesma pegada, com a mesma temática de amor, mudando um pouquinho aí desse chamado agora para viver. Nós somos chamados para amar e agora nós seremos chamados para vivermos o amor de Jesus. E é sobre esse amor que nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite, quando somos chamados a vivermos o verdadeiro amor. E nós sabemos, irmãos, que a cruz de Cristo é a maior declaração do amor de Deus por nós pecadores. Por isso Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Deus nos amou de uma maneira, queridos, tão singular, que Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo, Ele deu o seu único Filho. Cristo, Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador, porque o amor de Deus, Ele é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele nunca desistiu da sua criação. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, tornou-se servo. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz por amor a cada um de nós. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo Senhor, Ele se fez servo. Sendo santo, Ele se fez pecado. Sendo bendito, Ele se fez maldição. E sendo o autor da vida, Ele nos deu a sua própria vida. Por isso Isaías declarou no capítulo 53, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta ainda declara: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O que matou Jesus não foi a dor
e o sofrimento da cruz. Não foram os açoites nem os soldados, foram os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Como nos diz a palavra, ele foi moído e crucificado por causa das nossas iniquidades, da nossa transgressão. O Pai o entregou por amor. O profeta declara: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E ainda diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, queridos, ele foi à cruz pelos seus próprios pés, ele foi voluntariamente. E o profeta declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sendo Salvador, ele foi traído, escarnecido, cuspido e chicoteado pela sua criação. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. A palavra diz que ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro declara na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Deus fez daquele que não tinha pecado uma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra declara que como cordeiro ele foi levado para o matadouro. Perceba, queridos, que Jesus, ele não se rebelou ao ser preso, ele não se rebelou ao ser julgado, ele não se rebelou ao ser espancado, ele não se rebelou ao ser condenado, e ele não se rebelou ao ser pregado na cruz. E a palavra declara: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Porque a vontade de seu Pai era a sua vontade. Jesus, ele entregou-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele recebeu o nosso castigo. O inocente, ele é tornado culpado para que os culpados sejam tornados inocentes. Isso é a justificação. Deus, ele nos torna justo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mesmo que não mereçamos. Deus, irmãos, ele deu um grande passo em nossa direção quando ele providenciou uma forma de nos perdoar e ao mesmo tempo satisfazer a sua justiça. Jesus pagou a nossa dívida, Jesus pagou um alto preço e ele tornou possível o perdão de nossos pecados e tornou possível a nossa salvação. A palavra declara isso quando lá em João 3,16 nos diz que Deus nos amou de uma maneira tão intensa e tão profunda que ele nos enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quem já teve um encontro com Cristo, tem agora o privilégio de compartilhar as suas bênçãos com quem ainda não teve, porque o cristianismo é a religião para o outro. O cristianismo é a religião para o outro. E sem a nossa
participação nesse processo, o cristianismo deixaria de ser relevante. A obra missionária, ela exige o empenho. A obra missionária, ela exige a dedicação de toda a igreja do Senhor para alcançarmos a humanidade por quem Cristo deu a sua própria vida. Cada discípulo é chamado para fazer novos discípulos. É preciso estarmos dispostos a pagarmos o preço para ver Cristo sendo formado em outras pessoas. E a igreja do Senhor, ela recebeu a missão, ela recebeu a ordem de evangelizar o mundo. A igreja do Senhor é um instrumento de Deus para atingir os propósitos dele aqui na terra. E somente a igreja remida e comprada pelo sangue do Cordeiro é portadora desta boa nova de salvação. Nós fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação e como dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Nós somos chamados para amar e somos chamados para vivermos o amor. O amor, irmãos, é a alma. O amor é o âmago. O amor é o fundamento da vida. O amor é a causa de tudo. E o amor é a vida cristã. Por isso Deus nos amou. Por isso Ele nos enviou o Filho. Não é possível pensar em vida cristã sem amor, porque uma não existe sem a outra. O amor, irmãos, é a identificação. O amor é a credencial do discípulo de Jesus, é a credencial da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quando amamos, mostramos ao mundo que nós somos filho do eterno Deus, aquele que vive em nós, aquele que nos libertou, aquele que nos transformou, aquele que nos missionou para esta potentosa, para esta grandiosa obra de evangelização. Alguém já declarou que a ocasião em que mais nos parecemos com Deus é quando nós amamos. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Eu quero ler alguns versículos com a igreja, mas antes eu vou recitar o tema. João 13:35. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. Abre em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. E João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós somos chamados a amar, nós somos convocados a vivermos o verdadeiro amor. E como igreja do Senhor, olha o que diz a palavra em 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem, igreja? De Deus. E todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus e conhece a Deus. Então só é nascido de Deus e só conhece a Deus quem ama o próximo, ama ao Senhor Deus e ama o irmão, ama o próximo como a si mesmo. Olha o que diz o versículo 8. Geralmente a gente gosta de declarar o final desse versículo dizendo: Deus é amor, não é verdade? É uma grande verdade, mas olha o que diz a parte A esquecida desse versículo: aquele que não ama não conhece a Deus. Quanta gente dentro de templos que não conhece ao Senhor.
Quantas pessoas que se declaram cristãs, mas não conhecem ao Senhor. E a palavra diz que o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o que, a igreja? Deus é amor. Mas continue aí em João. Pastor Mendes, que eu tenho até a meia-noite, eu estou tranquilo. 1 João capítulo 3, 14 e 15, abra sua Bíblia lá. 1 João 3, 14 e 15. O 14 diz assim, quero ler com os irmãos: nós sabemos, parte A, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque eu ouvi um povo louvando ali, estava uma maravilha, glória a Deus, aleluia, mas eu não ouvi nada agora. O que diz o texto aí, irmãos? Eu quero ouvir. Diz o quê? Nós sabemos que já passamos do quê? Porque, eita, aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao nosso Deus. Nós sabemos que já passamos da morte. Diz aí para o irmão que está ao teu lado: por que você já passou da morte para a vida? Por que você já passou da morte para a vida? Porque nós amamos os nossos irmãos. Tem um povo que proclama o amor, tem um povo que convoca as pessoas a viver o amor, mas vivem dentro da igreja como dois bicudos, e dois bicudos, minha avó dizia que não se cheira. Sem se falar, sem se amar, sem ter alegria na vitória do outro. Perseguição, inveja, mentira, fofoca. Graças a Deus que aqui não tem essas coisas, né, irmã Maria José? 42 anos. Mas a palavra diz que todo aquele, versículo 15, que odeia o seu irmão é o quê? Isso acontece aqui? Não. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que nós temos que amar e nós temos que orar pelos nossos inimigos. Se eu não consigo amar o irmão, como é que eu vou amar o inimigo? E a palavra de Deus ainda diz assim: quando o teu inimigo tiver sede, dá-lhe. Quando tiver fome, e quando estiver perto do abismo, dá um empurrinho aí. Só um soprinho para ele ir mais rápido. Mas a palavra do Senhor diz: continua amando. A palavra do Senhor diz: continua perdoando. A palavra do Senhor diz: procura comunhão, porque você vai colocar brasas vivas sobre a sua cabeça. Tem problemas lá no seu lar, tem lutas, mas você abre mão da tua esposa, você abre mão do teu esposo, você abre mão dos teus filhos. Família tem problema, mas família é bênção na nossa vida. É ou não é, irmãos? E a igreja do Senhor, lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Quem é essa igreja que ama? Quem é essa igreja que tem que viver a verdade? Sou eu. Antes de olhar para o Hélio, antes de olhar para o pastor Mendes, eu tenho que olhar para mim mesmo. É mais fácil a gente olhar para a vida do outro, é mais fácil a gente apontar a vida do outro, mas o Senhor nos convoca a vivermos o verdadeiro amor, e o Senhor convoca a igreja, e o Senhor declara a nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos, e quando nós amamos os irmãos, nós estamos amando quem? A igreja. Nós estamos amando quem? Ao Senhor nosso Deus. É mandamento. E a palavra de Deus é clara, que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. Mas como eu quero terminar meia hora antes do que o pastor Mendes me liberou, vamos aí para 1 João capítulo 4, 19 a 21. Olha o que diz o versículo 19. Às vezes a gente se acha, mas olha o que diz o versículo 19. Nós amamos porque Ele... E olha o que diz o versículo 20, irmãos. Depois eu ainda vou citar esses versículos na caminhada. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? Quem é o pai desse negócio aí? E quem tem ele como pai, vai pela porta ali, olha, a porta esquerda.
Não escapa não. Não tem para onde correr, porque com Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não tem aquela história que Deus ama o brasileiro e o brasileiro dá um jeitinho em tudo. Com Deus, ou você é, ou você não é. Ou está no caminho, ou não está. E a palavra de Deus é clara. É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha o quanto a coisa é séria. Se eu não tenho a capacidade de amar o outro, se eu não tenho a capacidade de amar o meu irmão, a palavra é clara, você não tem a capacidade de amar a Deus a quem não vê. E a palavra do Senhor vai além quando diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento. Ou seja, a igreja, o cristão não tem a opção amar. Amar é o quê? Mandamento. É mandamento. E olha o que diz a palavra: temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor a Deus sai do dogma vazio e da palavra vã, quando se ama o irmão e a irmã, porque o amor, ele abraça, o amor, ele afaga, o amor, ele exalta. Onde brota o amor, cessam as contendas. Onde brota o amor, cessam as brigas. Onde brota o amor, brota o perdão. Onde brota o amor, brota a restauração. Onde brota o amor, brota a cura, igreja do Senhor. E a palavra de Deus é clara. Em 1 João 3,16 nos diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor, ele é ensinado por Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de amor. Nós fomos chamados para servir em amor, e este é o nosso destino e a razão, irmãos, da nossa existência para a glória de Deus. E a igreja viva, ela persevera no amor e na comunhão. A comunhão só existe por causa do amor entre os membros, e o amor entre os membros só existe por causa da comunhão com Cristo. A verdadeira comunhão tem a marca do amor e se manifesta através do cuidado mútuo. Hoje nós vivemos em um mundo individualizado, e a igreja, ela precisa andar na contramão disso tudo. A igreja precisa andar de mãos dadas, a igreja precisa andar unida, a igreja precisa estar sonhando juntos, chorando juntos, guerreando juntos, vencendo e vibrando juntos para a glória do Senhor. Meus irmãos, as pessoas estão carentes de atos de amor. Se você deseja obedecer a Deus e seguir as orientações da sua palavra, eu repito, não tem a opção escolher amar. Amar é mandamento, e o amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus, porque o amor tem que ser a vocação de todos nós. O amor que nos identifica como discípulos de Jesus. Olha o que diz o versículo que os irmãos abraçaram como tema: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor que nos identifica como discípulos de Jesus. Observe que João 13,35 declara que as pessoas saberão que os apóstolos são discípulos de Cristo se eles amarem uns aos outros como Jesus os amou. E esses versículos nós aprendemos que quando nós amamos uns aos outros como Jesus nos ama, então as pessoas saberão que nós somos discípulos do Senhor. E esse amor é o amor ágape.
E o amor ágape é o amor que transforma. O amor ágape é um amor incondicional, que se dá sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Ao vivermos esse tipo de amor, nós vamos atrair pessoas que também nos amarão com o amor ágape e que também serão transformadas para a glória do Senhor, porque o amor sobrenatural da igreja é um dos principais encorajamentos e enlevo para levar o pecador aos pés de Jesus. Cristo, irmãos, ele deixou um único e novo mandamento, que está no versículo anterior, lá em João 13, versículo 34, quando ele diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. João, como nós lemos aí, na sua primeira epístola, capítulo 4, 21, ele declara: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar não é o tal amor romântico que vemos nos filmes, nem a dedicação platônica que nos foi projetada. Amar é também, como nos diz a palavra, é sofrer, é esperar, é suportar. O amor verdadeiro é o amor ágape, é aquele que vem de Deus, que nós lemos que procede de Deus e que é a própria essência do amor. E esse amor, irmãos, ele não depende de sentimentos. Esse amor, ele não depende de emoções ou circunstâncias, mas ele é um compromisso firme e incondicional de buscar o bem do outro. E esse amor, ele foi demonstrado por Deus ao enviar o seu unigênito Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer por nós e nos dar a vida eterna. Esse foi o maior gesto, foi a maior atitude de amor da história, que revela o coração de Deus por nós. O amor verdadeiro é o maior tesouro que nós podemos ter em nossas vidas. Ele nos dá sentido, ele nos dá propósito, ele nos dá esperança, ele nos faz felizes, ele nos faz realizado, ele nos faz abençoado, ele nos une a Deus, ele nos une ao próximo e ele nos faz parecido com Jesus. Entre tantos ensinamentos importantes que recebemos de nosso Senhor, o que nos ensina a amar, pode-se dizer que é o centro, que é o coração do Evangelho. E a mensagem do amor de Deus, da cruz de Cristo, do Evangelho, da graça que oferece vida eterna a todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus, é a boa nova que a igreja precisa anunciar, porque a igreja precisa amar como Jesus. É nossa responsabilidade aprendermos a amar como Deus ama. A igreja primitiva, ela tinha a linguagem do amor. As pessoas precisam conhecer o verdadeiro significado do discipulado, do cuidar, do ser cuidado, de amar e de ser amado. João, irmãos, ele compreendeu o amor de Deus em sua essência. João percebeu que este amor não é apenas em palavras, mas que este amor deve ser, irmãos, em ação. Deus não amou apenas em palavras, mas em ação. Ele não apenas disse que amava, mas ele agiu em prol
da sua criação. Ele não ficou de braços cruzados, não ama o mundo sentado confortavelmente em seu trono celestial, mas ele desce, ele encarna-se, ele se faz ser humilhado, ele se fez humano. Deus se fez gente como a gente, tão humano quanto nós, porém sem deixar de ser Deus. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele canta seu amor no céu, mas pratica através do seu Filho o amor na terra, entre nós. É o Deus presente que age na história da nossa salvação. É por isso que João declarou na sua primeira epístola, no capítulo 4:19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados primeiro, e ao recebermos esse primeiro amor, estejamos bem empenhados e comprometidos em amar o Senhor e em amar o próximo, pois é amando ao próximo a quem vemos é que demonstramos e testemunhamos que nós amamos o próprio Deus a quem não vemos. O amor precisa ser expresso em ação, pelo que dizemos e pelo que fazemos. Não devemos amar só por palavras, mas de atos, por atos e em verdade. Porém, a maior manifestação que alguém realmente ama a Deus é encontrado quando alguém age em favor do seu próximo. Em Mateus 25, de 35 a 37, disse Jesus: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então no versículo 40 o Senhor diz à igreja, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando fizestes ao próximo, o Senhor está dizendo: a mim o fizestes. Sem amor estamos perdidos, sem amor estaremos desligados de tudo. Porque o amor, irmãos, o amor é a argamassa, ou a cola que nos liga a Deus, que nos liga ao próximo, que nos dá fé e esperança para vencermos. Que todos nós saibamos servir em amor, compreendendo que servir com amor é algo sacrificial e sempre exigirá de nós renúncia e um sentimento de maior compromisso com Deus. A igreja que eu quero ser, a igreja que eu quero ser, ela precisa viver em amor. A igreja que eu quero ser, os membros precisam viver em amor. A igreja primitiva, ela produzia vida na vida da sociedade, porque ela vivia em amor. Essa é a igreja que precisamos ser, relevante para o seu tempo, que impacta a vida de uma geração. Por isso que lá em Atos 2:47 declara que Jerusalém era uma igreja agradável, simpática aos olhos da sociedade. O versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
A igreja de Jerusalém, ela gozava de uma boa reputação na cidade. Os crentes davam um testemunho irrepreensível. Eles eram uma referência para aquela sociedade. Eles eram uma referência para os não crentes. Pelo seu caráter e testemunho, a igreja caía na graça de todo o povo. A igreja era comprometida com a verdade, mas não era legalista. A igreja era santa, mas não era farisaica. E pela ação soberana de Deus, a igreja experimentava um crescimento diário. O versículo 47 diz: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja crescia em graça, enquanto a igreja crescia em compaixão, enquanto a igreja crescia em amor, Deus a fazia crescer em número. Quando a igreja planta, quando a igreja rega, Deus dá o crescimento. Quando a igreja, irmãos, vive o verdadeiro amor, quando a igreja vive o que prega e testemunha no poder do Espírito Santo, Deus a faz crescer. Vida saudável leva a quantidade. Que Deus nos ajude a ser uma igreja viva, uma igreja que ame de verdade e que produza impacto no meio em que vivemos. Porque se amamos de verdade, as pessoas saberão que nós somos verdadeiramente discípulos da verdade, discípulos de Jesus. Fiquemos em pé. Curve a sua fronte ao hino do nosso cantor cristão, que diz que foi Jesus que abriu o caminho dos céus e não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá se o caminho da cruz errar. Cruz é o caminho do amor. O caminho da cruz é o caminho do amor. O caminho da cruz é o caminho da reconciliação. O caminho da cruz é o caminho do perdão. O caminho da cruz é o caminho da salvação. O caminho da cruz é o caminho que nos leva ao céu. Porque ela é amor. O amor ágape. O amor que não espera nada em troca. O amor que nos fora demonstrado pelo próprio Pai em Cristo. O amor que nos liberta, que nos transforma e que dá nova vida. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz. Os caminhos ímpios, os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus, para os céus, aleluias. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei.
Curve a sua fronte ao som do instrumental, no violão. Eu convido a igreja a orar. E nós vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus trouxe vida a cada um de nós. Ele nos abriu a porta da reconciliação. Ele nos trouxe esperança. Ele nos trouxe a certeza de céu e de vida abundante. É o mesmo Deus que fala ao nosso coração nesta noite. É o mesmo amor que foi demonstrado lá no Gólgota. É o mesmo amor que continua falando ao nosso coração, tocando a nossa alma e transformando vidas. É o amor que nos une. É o amor que nos faz perdoar, que nos dá alegria de perdoar, que nos dá alegria de andar juntos, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a adversidades. Mas esse amor nos fortalece. E é esse amor que traz unidade ao corpo de Cristo. É esse amor que nos faz liberar perdão. É esse amor que traz cura. É esse amor que transforma. É esse amor que restaura. Como igreja, nós precisamos viver o verdadeiro amor. Não somente de palavras, mas em ação, em atos de amor, em verdade. E enquanto a igreja ora, eu quero perguntar a você que nos visita nesta noite, alguém que tocado pela graça de Jesus, pelo amor de Deus Pai, que se dobra às verdades da palavra, dizendo: eu creio que o amor de Deus me libertou, eu creio que Ele é o caminho que me leva ao céu, e eu aceito Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Então levanta a tua mão, e com esse gesto você estará dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida nesta noite. Eu quero me unir à igreja do Senhor, porque eu quero servir ao Senhor por toda a minha vida. Há alguém nesta noite? Então levanta a tua mão bem alta em nome de Jesus e dá o teu brado de vitória. E com esse gesto você estará dizendo: eu estou sendo tocado, eu estou sendo tomado pelo amor de verdade, pelo amor de Jesus, pelo amor que liberta e nos traz a verdadeira felicidade. A igreja ora e o Espírito toca a nossa alma e o nosso coração. Alguém que precisa liberar perdão para o seu irmão nessa noite? Então deixa o Senhor quebrantar o teu coração. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Você tem conflitos para serem resolvidos? Então deixa o Senhor tocar o teu coração e diga: Senhor, me ensina a amar aquele que me ofendeu, a amar aquele que eu estou em conflito. Quebra o meu coração, torna ele sensível à tua palavra e à ação do Espírito. Não deixe que ele continue endurecido, mas sensível à ação da palavra e do Espírito Santo. Libera perdão, meu irmão. Procura a pessoa que você está em discórdia, separada, relacionamentos quebrados. Deixa Deus restaurar, e você será extremamente abençoado. A igreja será abençoada, a sua família será abençoada, e você abençoará a vida do próximo. Nós vamos orar, mas em nome de Jesus, há alguém nesta noite que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida? Então, diga para o Senhor: eu quero amar o meu irmão, eu quero amar a minha igreja, eu quero amar verdadeiramente a minha família, eu quero amar o pecador e não os seus pecados. Me dá capacidade de amar o meu inimigo, Senhor, e eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Reina no meu coração, reina na minha vida. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de novo. Aquele que ama conhece a Deus. Então ame ao Senhor
de todo o teu ser, com todas as tuas forças, e viva em amor e para a glória dele. Nós vamos orar. Eu quero convidar a irmã Marisa para nos elevar a Deus em oração. Ela vai estar orando ao Senhor, rogando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Deixa o Senhor quebrantar o teu coração. Deixa o Senhor tirar a dureza do coração. Deixa o Senhor curar as tuas feridas. Deixa o Espírito tocar a tua alma e o teu coração. Ele vai erguer você de um passado de cinzas para uma vida de vitória na presença dele. Vamos orar. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o amor de Deus brote fortemente em cada vida aqui nesta noite. Grande, excelso e poderoso Deus, maravilhoso és tu, Senhor, na beleza da tua santidade. Quem somos nós, Senhor? Sem ti nada somos. Por isso precisamos buscar a cada dia a tua presença, para sermos abençoados pelo Senhor. Ó Espírito Santo, habita em cada vida aqui presente. Que o nosso coração possa ser morada viva do Espírito Santo de Deus. E que possamos caminhar em amor, em fidelidade ao nosso Deus. E só conseguimos amar quando buscamos a presença de Deus e tenhamos e construímos com Ele um relacionamento de amor, de bondade, de misericórdia. Que os frutos do Espírito Santo amadureça dentro de nós, para sermos crentes de verdade e da verdade. Dá-nos uma noite de paz, conduz-nos para os nossos lares e que possamos ter uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele dê uma boa semana. Eu passo a palavra ao meu querido pastor Mendes. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, meu amigo.